Cris trabalhou como secretária, depois ajudou a irmã em uma lojinha que a irmã tinha, e por fim começou a trabalhar empacotando cocaína. Você disse que o trabalho realizado pelas presas nas cadeias que você pesquisou, na sua avaliação, não contribuem com a formação das presas. E algumas das atividades desempenhadas pelas presas eram a produção de embalagem de tomadas e garfos. Aí uma entrevistada disse que a remissão boa é aquela realizada através do estudo e do trabalho voluntário, e que a remissão ruim é aquela realizada através do trabalho remunerado. Aí explica melhor essas diferenças, entre essas concepções de remissão boa e remissão ruim. O pessoal que acha que as pessoas que estão presas estão numa colônia de férias, sendo sustentadas com o dinheiro dos meus impostos, sabe essa narrativa, né? Sim. Acha que essa narrativa é super comum, né? Ela existe. E fala, porque ninguém trabalha, porque não sei das quantas. E lá na penitenciária que eu fiz a pesquisa, tinha fila para trabalhar, né? Não tinha vaga de trabalho para todo mundo que precisava. Então, querendo dizer que tinha muita gente querendo trabalhar e as vagas de trabalho eram insuficientes. E aí, esse desejo de trabalhar diz respeito à coisa da remissão da pena, mas não só, né? Diz respeito à necessidade de conseguir ganhar dinheiro, de ter dinheiro para se sustentar, porque, ao contrário do que essas pessoas que acham que prisão é colônia de férias dizem, né? Para viver na prisão, se você depender única e exclusivamente do que a administração prisional te dá, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tá, Bruno? Assim, eu vou, né? Mas eu acredito que isso deve ser no país como um todo, assim. Se você depender exclusivamente da comida que a administração penal te dá, da roupa que a administração penal te dá, você tá ferrado, porque a comida não é suficiente, a roupa não é suficiente, então você precisa de dinheiro ali para viver a vida, né? E aí isso também faz parte do trabalho e do esforço das famílias também em mandar coisas para dentro, né? As famílias de quem está preso, né, e que ficam do lado de fora, são fundamentais para esse abastecimento da prisão. E o trabalho na prisão é geralmente muito mal remunerado, né? E as empresas que têm dentro da prisão só têm dentro da prisão. Então a pessoa não vai sair tendo experiência no empacotamento de equipamento de saúde, porque aqui fora ela não vai conseguir emprego nisso porque a empresa só está lá dentro da prisão, né? Justamente porque tem desconto em imposto e porque pode remunerar muito mal as pessoas que trabalham para ela, né? Então eu acho que se eu não estou enganada, né, quando essa pessoa com quem eu conversei faz essa distinção entre remissão boa e remissão ruim, ela está fazendo uma crítica também a isso como um todo, né? De certa forma, assim, às exigências e aos benefícios, né, que essas atividades que trazem a remissão colocam para a tua vida, né? A escola vai te proporcionar ter um diploma, né, que depois, eventualmente, você vai poder mobilizar do lado de fora da prisão. E esses trabalhos dentro da prisão, para além de você ganhar um salário muito baixo, mas, enfim, elas acabavam se submetendo a essa situação, porque era o que tinha, né? Mas, para além de você ganhar um salário muito baixo, você passava 8 horas por dia na oficina, e aí você não conseguia, por exemplo, estudar, né? Na época em que eu fiz a pesquisa, não tinha ensino noturno na prisão. E isso era uma discussão, né? Por que a prisão não pode ter o ensino noturno? Porque você tem que considerar que os presos estão trabalhando lá dentro. Sim, claro. Né? Então, eu acho que essa distinção tem a ver com isso, assim, né? Com como não é só a remissão, né? Sobre o que aquela atividade traz para você, o que aquela atividade te possibilita, né? Pensando na vida como um todo e não só naquele momento dentro da prisão. Sim. Isso. Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta. Queria que você explicasse melhor a seguinte ideia. A ociosidade da classe média e a invisibilidade do serviço doméstico realizado tanto pelas mulheres de classe média quanto principalmente pelas empregadas negaria o valor econômico do trabalho feminino e reforça a ideia do confinamento da mulher ao espaço privado.
eu gosto muito dessa autora, o nome dela é Annie McClintock. Ela é uma historiadora que fez... E ela tem uma pesquisa muito bonita, tem um livro muito bonito que chama Couro Imperial, né? Que ela vai... ela consegue fazer uma discussão articulada entre gênero, sexualidade, raça, nacionalidade, né? Para pensar nas relações entre as colônias e as metrópoles, né? Que ela está pensando na virada do século XIX para o XX, era vitoriana, enfim. Mas aí ela traz essa discussão sobre domesticidade para falar de trabalho doméstico, né? De como que o trabalho doméstico é invisível, no sentido de que a gente só percebe que o trabalho doméstico existe, né? Quando ele não foi feito, né? Então a gente só percebe que, enfim, a louça empilhando na pia, né? É uma questão quando não tem alguém lá lavando a louça, ou que o chão precisa de limpeza quando não tem alguém lá esfregando aquele chão, né? E aí é um pouco essa discussão que eu tentei fazer, né? Que esse trabalho não é visto como um trabalho necessário, mas justamente porque ele tem um esforço para invisibilizar. Né? E a Anne McClintock fala um pouco no livro dela, né, de como que as mulheres de classe média, isso no contexto da Inglaterra vitoriana, elas não tinham dinheiro para pagar empregadas para fazer o trabalho pesado todo. Então elas tinham que fazer elas mesmas, né? Mas tem uma questão de posição de classe, você mostrar que você não fez aquele trabalho. Então elas ficavam lá esfregando o chão, mas depois elas tinham que invisibilizar as marcas daquele trabalho doméstico mesmo no próprio corpo, né? Então é um pouco no sentido de que quando esse trabalho não é visto, né, quando a relevância, a centralidade desse trabalho não é percebida, né, as pessoas que o fazem também não são valorizadas. Né? Então, é isso, tem um pouco a ver com a invisibilidade do trabalho doméstico e, ao mesmo tempo, a invisibilidade e a desvalorização de quem faz esse trabalho, né? de quem desempenha esse trabalho no dia a dia. Né? E, ao mesmo tempo, isso não é visto como trabalho, isso é quase como que tomado de barato, né? Como parte da vida. Eu acho, de novo, essa coisa da pandemia, né? Eu acho que a gente, nesse contexto de pandemia, tem visto cada vez mais como o trabalho doméstico demanda metade da nossa... Para quem conseguiu ficar confinado, obviamente, né? Eu estou falando Não, de claro. grupo muito restrito de Pequeno, pessoas. sim. Mas, assim, quem ficou confinado em casa passou metade do dia cozinhando e lavando louça, né? Enfim, limpando a casa. E vai lembrar aquele caso lá em Recife, né, do menino Miguel que morreu, né? Não, aquilo foi escabroso, né? E Demais, quanto nossa. mais a história se desenrola, mais escabrosa vai ficando. Sim, sim. Os depoimentos da mulher que foi negligente, enfim, uma completa falta de reconhecimento, né, da humanidade da criança que morreu, enfim, é muito escabroso. No começo da sua tese, você fala assim, que alguns prefeitos querem abrir cadeia, mas há um discurso que afirma que o crescimento da região do Alto Paulista é provocado, de fato, pela expansão do agronegócio. Aí você também problematiza que a Angela Davis fala que pergunta se as prisões não estariam obsoletas. Aí vem a pergunta, o turismo penitenciário, de fato, impulsiona a economia dessas pequenas cidades? Então, eu acho que é isso um pouco que esses estudos vêm dizendo, né? Assim, nessa parte, Bom, é porque eu estava fazendo pesquisa nessa cidade, né? Que fica no fundão do estado, que é como as mulheres de preso chamam, que fica tipo umas 10 horas, 8, 10 horas de viagem de São Paulo. E é uma cidade que, aliás, é uma região, né, que nos últimos anos foi recebendo muitas prisões. Então, cada cidade é uma cadeia, né? É uma coisa assim. E muitas vezes as prisões vinham sob essa justificativa, né? Sob essa justificativa da promessa do desenvolvimento econômico da região. Né?
E aí, a Angela Davis fala disso nesse livro dela, né? Estarão as prisões obsoletas? Ela se pergunta. Né? Ela responde que sim, né? Que elas estão obsoletas, que a gente tem que pensar em outras formas de lidar com o conflito, enfim, né? Tem que pensar em outras estratégias de responsabilização, né? Que não a prisão. E é dela um pouco aquela ideia, né? De que a gente tem que tratar a prisão como um problema para que a gente consiga superá-la, né? Enquanto uma instituição. E aí a Angela Davis fala nesse livro um pouco que nos Estados Unidos essas promessas nunca se cumpriram, né? Então, na Califórnia, que ela fala mais especificamente da Califórnia, né? As prisões foram sendo construídas em regiões rurais empobrecidas, né? Sob a promessa de desenvolvimento, e esse desenvolvimento nunca chegou. A única coisa que chegou foi a prisão. Aqui no estado de São Paulo, né, fazendo um paralelo, mas é claro, pensando que os contextos são diferentes, é um pouco essa discussão, né? Os índices de desenvolvimento econômico dessas regiões, né, que receberam muitas prisões ao longo dos últimos tempos, dizem mais respeito à construção das prisões ou à expansão do agronegócio? Eu acho que essa é a pergunta que fica, né? Eu não sei te dizer, assim, olha, foi o agronegócio ou foi a prisão. Mas o ponto justamente dos pesquisadores é problematizar, né? É diminuir um pouco a relevância da prisão nesse desenvolvimento econômico. Né? É pensar que essas coisas chegaram juntas. Então, não dá para a gente jogar como responsabilidade da prisão, sei lá, pelo aumento da arrecadação de determinadas cidades. Né? Isso pode ter sido efeito da expansão do agronegócio. Em relação ao turismo penitenciário, né, é um tipo de... E aí não foi nesses termos, né, que eu pesquisei, mas eu dialoguei muito com a pesquisa dessa socióloga, Tamires Luz, que fez uma pesquisa pensando nessa categoria, né, turismo penitenciário como mobilizada por prefeitos, enfim, por governantes, para trazer as prisões para cidades, dizendo, com isso a gente tem todo um nicho aí, né? Então, como as cidades são muito distantes da capital, que é de onde saem a maior parte dos presos, né? As pessoas que vão visitar esses presos têm que ficar hospedadas em uma pensão, em um hotel, enfim, e vão fazer compras na cidade, mercado, essas coisas, né? E aí, enfim, essa ideia de turismo penitenciário abarca um pouco esse fluxo de pessoas que chega na cidade todo final de semana, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma economia que é isso, diz respeito até a pensão que eu trabalho na minha tese, né? Que eu ficava hospedada numa pensão, que eu acompanhava um pouco os trabalhos da dona da pensão. É isso, ela está oferecendo toda uma gama de serviços, né? Que possibilitam a ela ganhar a vida. Assim, ela não ganha um monte de dinheiro com tudo isso, né? Ela ganha ali o suficiente para viver a vida no aperto, né? Porque no limite a gente está falando também de pessoas que não têm grande poder aquisitivo para fazer essas compras ou para se hospedar nas pensões, né? São pessoas pobres, né? Que estão ali comprando coisa no mercado para tentar garantir ali um mínimo de sobrevivência para a pessoa que está presa. Né? Eu estou colocando tudo isso para dizer que é uma economia muito frágil também, né? Na medida em que a gente não está falando de grandes somas de dinheiro. A depender da cidade, é muito provável que isso tenha um efeito, né? Pode ser que o dono do mercadinho venda mais no fim de semana, porque as mulheres de preso estão lá e ele pode vender as coisas mais para elas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que se movimenta aí em torno é uma economia pequena, né? É uma economia pequena. E, ao mesmo tempo em que os prefeitos falam, turismo penitenciário, né? Isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer ganhos econômicos para a cidade. Por outro lado, a população
têm uma relação de muito distanciamento com as pessoas que chegam através desse turismo penitenciário, né? Por Desconfiança. De desconfiança, de distanciamento e de criminalização, né? Não, você fala, né? Calça leg e chinelinho é mulher de preso. Exatamente. Então, assim, as mulheres com quem eu conversava se queixavam muito de discriminação, não só no comércio da cidade, assim, como um todo, né? É o comércio da cidade, é no supermercado que o segurança vai seguir ela, né? É o mercado que fecha as portas mais cedo, porque sabe que depois de uma certa hora, a maior parte dos clientes vão ser mulheres de preso, né? Que estão voltando da visita no sábado e querem comprar as coisas para a visita do domingo, né? Então, assim, tem uma discriminação mesmo, né? Contra essas mulheres. E que se espraia também para os lugares em que elas estão vivendo nessa cidade, né? Aí já começa a ter o bairro marcado como aquele bairro é pesado, aquele bairro é ruim, porque é para lá que as mulheres de preso vão viver, né? Então, dá para pensar nas relações mesmo, né? Entre essa ideia de turismo penitenciário, que não deixa de andar em paralelo com o processo de criminalização, né? E de discriminação de pessoas que chegam nessas cidades sob essa ideia aí de turismo penitenciário. Né? Sim. Uma das ideias da sua tese é falar, né, que é validar o conhecimento das famílias, que é pouco estudado. Aí você levanta essa ideia do conceito de prisionização secundária. Você fala que a criminalização compreende desde da cadeia, a hospedagem, a fila e a revista. Fala um pouco mais sobre esse conceito de prisionização secundária. Esse conceito vem de uma pesquisadora chamada Megan Comfort. Ela fez uma pesquisa com familiares de presos, pensando, né, que os familiares são as familiares, né, as mulheres principalmente, né, que acompanham a prisão dos seus filhos, dos seus maridos, né, são de certa forma aprisionadas junto com eles. É um pouco essa perspectiva que está sobre essa ideia de prisionização secundária, né? Eu acho que é importante dizer que ao longo da minha tese eu tento demonstrar um pouco como, né, que a prisão afeta diretamente a vida dessas mulheres, né? Elas têm a vida diretamente afetada, elas não são afetadas indiretamente pela prisão, elas são diretamente afetadas, porque elas também têm que, elas não estão presas, né? Mas elas têm que navegar por tudo que envolve, né? Atravessar os muros de uma prisão. Então elas têm que aprender sobre, como se vestir, têm que aprender sobre o que elas podem ou não levar, têm que aprender em quem elas podem ou não confiar, né? Então, elas são diretamente afetadas na medida em que a vida delas é reorganizada em torno também da prisão, né? Elas acabam vivenciando outras relações e vivenciando muitas tensões, né? É um pouco também que eu tento descrever ao longo da tese, como que esse ambiente nas franjas da prisão, né? Essa prisão expandida que aborda, né, tanto o espaço da instituição como também esses arredores, né, e aí esses arredores é a fila, a mesma fila dos ônibus, os ônibus, né, como que esse campo é muito minado e permeado de tensões, atravessado por regramentos, né, e por modos de vida, enfim, por modos e por formas de se relacionar que demandam um conhecimento dessas mulheres. Então, é um pouco isso, assim. E aí, a Megan Comfort, com essa ideia de prisionização secundária, eu trago para trazer um pouco, né, outras perspectivas, né, outras pesquisas que foram realizadas também com mulheres que acompanharam a prisão dos seus maridos, dos seus filhos, né? No caso da pesquisa dela, especificamente, ela trabalhou, se não me engano, quase exclusivamente com esposas, né? Esposas, companheiras de pessoas presas. Certo. Adiante. A comida também alimenta relações.
As substâncias são transmitidas e trocadas na convivência. Histórias de amor, segundo a Padovani, são parte importante da articulação produtora dessas instituições. Aí eu pergunto, qual é a importância de se preparar o jumbo? Pô, meu, é no jumbo que elas vão... O jumbo acaba sendo um... É no jumbo que elas colocam, né? O cuidado e um pouco essa coisa de alimentar a comida, né? A ideia de que a comida não alimenta só o corpo, mas também alimenta as relações, né? Então, o jumbo é uma chance que elas... É uma possibilidade de demonstrar, né, o cuidado e a perspectiva de que elas são mulheres de valor, vamos dizer assim. Né? Tem uma possibilidade também de se construírem subjetivamente, né, como mulheres de valor e de se construírem umas em relações às outras, né? Porque eu acho que eu falo isso em algum momento da tese, a sacola do jumbo é transparente. Então, todo mundo sabe o que uma e a outra estão levando, né? E isso, às vezes, pode gerar falas do tipo, ai, coitada, ela não teve dinheiro para fazer o jumbo desse fim de semana e só tá levando 3 potinhos. Ou do tipo, nossa, aquela ali, olha, o jumbo tá recheado. Então, né, é uma coisa, é uma possibilidade de se colocar como uma mulher que alimenta o seu marido, que alimenta o seu filho, né? Que alimenta as relações, e também de se produzir como uma mulher de valor para as colegas que estão ali na fila, né? É claro que fazer o jumbo não é só essa coisa de vou alimentar as relações, né? Vou fazer a comida que meu marido gosta. Tem também um nível de demanda impositiva, vamos dizer assim, né? Na medida em que, por exemplo, eu lembro de uma mulher falava que ela às vezes tinha que fazer, ela não gostava de cozinhar, mas às vezes ela fazia uma coisa ou outra, porque o marido falava assim: eu quero comer a sua comida, nem que seja um ovo que você cozinha, né? Então, no sentido de que essa comida que alimenta relações também ela, ela não é só, não tem só essa perspectiva, tipo, ó, oh, que maravilhoso, estou alimentando meu marido. Tem uma perspectiva também de, tipo, o meu marido demanda que eu o alimente, né? E você falou que até algumas até mentiam também, compravam comida e diziam que elas próprias é que tinham feito. Porque é isso, aí tem também quais são as possibilidades de manejo que as pessoas têm, né? Quais são as possibilidades de movimentação. Então, elas podem dizer para o marido que foram elas que cozinharam, mas elas não precisam necessariamente cozinhar, né? Elas podem comprar comida pronta. Então, tudo isso para dizer que tem essa dimensão de alimentar as relações, né? E assim como eu falo também na tese, também, né? Que relações familiares, a gente às vezes se apega aos pontos, né, bonitinhos da família, né? Aos pontos com que a gente considera positivos e não olha, não investe, né, para as dimensões de sofrimento mesmo, para as dimensões de violência que estão dentro de relações familiares, né? E aí eu acho que a coisa do jumbo tem essa ambivalência, né? Porque diz respeito ao que elas querem fazer, mas também ao que é demandado para elas. Mas é muito importante porque é isso, é na montagem do jumbo em que elas vão também se constituindo como mulheres que estão acompanhando a cadeia dos maridos, né? E que estão fazendo um esforço enorme de levar o melhor que elas podem. E isso diz respeito à relação delas com os maridos e a relações entre elas, né? É isso. O jumbo atravessa inúmeras relações. Não, sim. Então, adiante, sobre o corre. Fazer o corre para ganhar dinheiro e cultivar relacionamento. Algumas fazem o corre esporadicamente, como se fosse um bico. Uma entrevistada disse que após ter pego um gancho, acho que de 6 meses, se não me engano, vai voltar a fazer faxina. Aí 2 perguntas. Qual é a importância do corre para essas mulheres? E como o corre borra as fronteiras entre o corpo das mulheres e o objeto que elas carregam consigo? Olha, considerando toda aquela coisa que a gente já falou, né, mas no começo, Bruno,
sobre como que essas mulheres estão sujeitas a processos de criminalização, né, e a extensão da criminalização dos seus maridos, dos seus filhos, para elas também. Então, assim, o tempo todo essas mulheres são criminalizadas. Eu tive muito cuidado para lidar com essa discussão durante a tese, né, ao longo da tese, assim, no sentido de que eu não queria nunca reforçar, né, narrativas que pudessem criminalizá-las, né, ou transformá-las em acusadas de crimes, né. Então, nesse sentido, quando eu falo sobre o corre, eu falo muito a partir, assim, dos rumores que apareciam, né, daquelas coisas que não eram ditas, né, sempre tentando não implicar uma mulher específica, né, mas era sempre assim, o que se diz sobre o corre, como elas, né, falam a respeito do corre. E aí, nesse sentido, o corre parecia ter, né, nesse contexto de pesquisa, diversas, muita múltiplos sentidos, né? É o que parecia ter. Porque, por um lado, e aí vou pensando assim, né? Nem tudo que elas diziam, né, sobre essas histórias dos corres, né? Nem tudo que se dizia que era levado para dentro é considerado ilegal dentro da prisão. Acho que esse é um primeiro ponto. Mas é porque as regras para entrada de determinadas coisas na prisão são muito restritas, né? Então, sei lá, se uma mulher quisesse levar uma guia religiosa, né, para o marido, ou sei lá, um terço para o marido, ela não ia poder levar isso num jumbo, né? Ela teria que levar isso dentro do corpo dela, bem escondido, para que ela não fosse pega pela revista, né? Ao mesmo tempo, diz respeito à perspectiva, né, de que o corpo das mulheres, daí eu acabo desenvolvendo isso um pouco no último capítulo da minha tese, né, que eu falo sobre as revistas, como que o corpo das mulheres é um dispositivo, né, no contexto da prisão, fundamental, né, para atravessar mercadorias na fronteira prisional, né, nessa fronteira prisional, então, de fora para dentro. E aí essas mercadorias podem ser variadas, né, consideradas ilegais, enfim, né. E aí no último capítulo eu falo isso um pouco a partir da revista vexatória, né, desse procedimento de revista que requer o desnudamento das mulheres para que elas sejam revistadas aí em absolutamente todos os seus orifícios corporais, né, suas cavidades corporais, para ver se tem alguma coisa dentro. Então, nesse sentido, o corpo das mulheres importa, né, para esse trânsito de mercadorias. E assim, o que elas falavam sobre as motivações do corre diz respeito a sentidos muito diversos, né? Então podia ser porque ela precisava de dinheiro, então ela, né, falavam, fulana faz porque precisa de dinheiro, né? E podia ser porque o marido tá enchendo a pessoa para fazer e a pessoa acaba cedendo. Então tem essas duas perspectivas. E daí eu tentei trabalhar um pouco essas duas perspectivas do ponto de vista do que as mulheres, né, quando me contam essas histórias, o que elas acham a respeito dessas diferentes análises sobre o corre, né? Elas têm diferentes análises. Então, quando o corre serve para trabalho, como se fosse um trabalho, elas não têm grandes problemas com isso, né? Elas encaram como, olha, essa mulher que está fazendo corre, ela faz porque ela precisa, porque ela tem que pagar as contas dela, eu não vou... essa ideia de que elas não vão julgar, né? Mas a mulher que faz o corre porque é pressionada pelo marido é, de certa forma, julgada justamente porque ela não tem, assim, a força, né, a fibra de se recusar a fazer, né? Porque, enfim, se é o marido que está obrigando, ela podia se recusar, ela tem que dizer, ela tem que, né? Então, para mim, a discussão sobre o corre foi mais do que tentar descrever, né, esse corre. Você vê durante o texto, né? Eu não fico entrando nas minúcias do que é fazer um corre,
Mas o que tentar descrever, eu tentei mostrar um pouco, né, como que é essa discussão sobre os corres ajuda essas mulheres a produzir noções sobre comportamentos mais e menos adequados, né, ou condutas mais e menos adequadas, que são e aí essas noções são utilizadas por elas para que elas se posicionem umas em relação às outras, né? No limite, a discussão sobre os corres ajuda elas a produzirem noções sobre feminilidades, né? O que é ser uma mulher adequada também, né? Enfim, ou ser uma mulher de valor, e também noções a respeito dos próprios relacionamentos que elas têm com seus homens, né? Então, a discussão sobre o corre ajuda a pensar, por exemplo, essa mulher que não consegue falar não para o marido, né? E por que ela está errada por isso, né? Então, enfim, meu tratamento desse debate foi muito no sentido de como que esse debate alimenta, né, as narrativas das mulheres a respeito umas das outras.